Deus. Quem está com fome por Jesus, faz barulho onde você está. Glória a Deus. Será que você consegue ficar de pé onde você estiver? Eu sei que a gente acabou de receber uma mensagem incrível. Quantos são gratos pela vida do pastor Davi Lago aqui? Glória a Deus, sempre que ele prega, ministra, eu sou inspirado. Eu queria dizer, antes de nós entrarmos na palavra, eu vou orar. Mas antes de orar, dizer que é uma alegria poder estar aqui em Joinville, aqui na Onda Dura. Fazia anos que eu não vinha aqui. E Lipão e Larissa, muito obrigado pelo convite. Eu honro a vida dos seus pastores e eu sei do posicionamento e da obra que Deus tem feito. Por mais que são tão jovens, não é de ontem. Já tem uma caminhada e glória a Deus pela fidelidade que vocês têm conduzido essa obra. Quem é grato aqui pelos seus líderes? Glória a Deus pela vida dos seus líderes. É isso aí. Glória a Deus. Gente, eu vim aqui e também estou trazendo um beijo, um abraço da minha família. Júnior falou, manda um abraço para todas as pessoas aí. Inclusive esqueci de falar, manda um beijo para Larissa também. E eu queria só fazer burocracia antes de nós entrarmos na palavra. Quantos aqui já ouviram falar do movimento Dunamis? Levanta a mão se conhece Dunamis, tá bom? Trouxe alguns materiais aqui do Dunamis. Eu vou começar falando aqui sobre Next Level. Quantos aqui querem aumentar e melhorar a tua liderança? Quem aqui quer melhorar a tua liderança? Tá bom, fala comigo, Next Level significa o próximo nível. Repita comigo, o meu próximo nível começa no final da minha zona de conforto. Se você quer crescer na tua liderança, quer realmente ir para um próximo patamar na tua liderança, eu recomendo esse livro. Eu trago princípios do reino para elevar a tua liderança, para você se tornar cada vez mais como Jesus, o líder servo, e ter a efetividade como nós devemos ser, sal da terra e luz do mundo. Fala comigo, o gatilho. Sabe, tudo começa com um gatilho. Às vezes é o primeiro dominó que depois dá sequência de uma série de quedas ou de uma sequência de acontecimentos. E eu amo avivamento. Alguém aqui ama avivamentos? Eu falo aqui como os avivamentos e os moveres de Deus começaram com ações simples. Foram gatilhos. Gatilhos que nada mais eram do que obediência radical que muda a história. Inclusive eu vou estar pregando aqui hoje sobre alguns trechos desse livro. Eu vou falar sobre avivamento e eu vou falar também como o discipulado ele culmina também nesse mover do Espírito Santo. Então você que tem fome por realmente viver um avivamento, eu quero recomendar o gatilho. Fala para quem está do teu lado, que bom que você está do meu lado. Olha nos olhos e fala assim, você está bonito. Fala assim, você parece o teu pai. Teu pai é generoso, fala assim. E fala assim, exerça a tua generosidade e compra um livro do Theo no final do culto. Beleza, Deus te abençoe. Erga suas duas mãos para o alto, vamos repetir uma oração? Repita com fé essa oração e diga, Senhor Deus, nós te honramos nesse lugar. Receba toda a honra. Receba toda a glória. Tu és o centro aqui. Espírito Santo de Deus, eu te dou permissão. Nessa noite, Espírito Santo, tu tens liberdade. Faz em mim, não o meu querer, mas o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Espírito Santo, o Senhor é quem traz a convicção da justiça e do juízo. Traz tua convicção e me alinha de acordo com teu prumo. Hoje à noite, me capacita, me consola e me empodere. Em nome de Jesus, renova em mim o primeiro amor e me usa, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Você está pronto? Antes de sentar, abraça duas pessoas e pergunta, onde você vai me levar para jantar?
Glória a Deus. Amém. Volta aqui. Senta aí. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem ama a Bíblia aí? Quem está com a tua Bíblia aí? Digital ou física? Levanta ela aí. Digital ou física? Você está com a tua Bíblia? Tá bom. Hoje nós vamos entrar em bastante versículo, tudo bem? Você falou que você ama a Bíblia. Não entra num lugar onde você fala assim: deixa o Theo ler aí que eu vou escutando. Não, seja bereano. Quem aqui é bereano? Vai lá nas escrituras e vai que eu estou inventando uma coisa. Você não sabe. Abre a Bíblia e você lê o versículo. Eu vou falar bastante referência. Vai atrás. Você que era campeão daquelas gincanas que você fazia na escola dominical, de quem chegava na referência bíblica mais rápido. Quem que era dessa época aí? Tá bom, você que é crente raiz sabe o que eu estou falando, escola dominical. Hoje eu quero falar sobre um avivamento que culmina numa reforma. Fala comigo, avivamento. Sabe, avivamento nada mais é do que a chegada de Deus num lugar. Quando Deus chega, e quando Ele rasga os céus e interrompe o curso natural das nossas vidas, das nossas rotinas, dos nossos ministérios, avivamento vem para acelerar ou anabolizar a missão da igreja. Como igreja que nós somos, que não é um prédio, somos nós, o povo dele, nós estamos aqui nessa terra cumprindo a grande comissão. Avivamentos acontecem ao longo da história e do curso da história da igreja, justamente para acelerar, empoderar o discipular de pessoas e o discipular de nações. Eu creio que é a vontade de Deus que um avivamento não fique contido dentro das quatro paredes da igreja. Eu creio que é a vontade de Deus que aqueles que são transformados, quem foi transformado pelo Evangelho, que nós transformados sejamos então os agentes de transformação. Abra aí comigo em Atos capítulo 2, eu vou ler um versículo. Atos capítulo 2 é o Pentecostes, algo que nós comemoramos 2 semanas atrás. Quem comemorou domingo de Pentecostes? Você sabe o que eu estou falando? Nós estamos comemorando Atos 2. Agora, Atos 2, versículo 2, é esse grande avivamento que acelera e é um empurrão para a igreja primitiva. Versículo 2 diz, achou aí comigo? O texto diz, de repente. Fala comigo, de repente. Deus, Ele é soberano, porém, muitas vezes o Senhor trabalha de maneira aonde você não consegue decifrar o que Ele fará. De repente, é no inesperado. O que está no meu alcance é dar para Ele total condição para que Ele venha. Eu quero dar para Ele condições para que Ele venha interromper ou acelerar ou me surpreender, mas Ele, sendo soberano, tem então a palavra final de como Ele vem e quando Ele vem. O texto começa dizendo de repente. Uma das características que nós vemos no avivamento é o fator surpresa. De repente, veio do céu um som, diga comigo, um som. Um dos meus heróis da fé é John Wesley. Agora, muitos sabem sobre John Wesley, o fundador do metodismo, mas muitas pessoas também começam a estudar John Wesley e descobrem que um dos segredos do ministério de John Wesley era o seu irmão Charles. Charles Wesley era um músico, e as pessoas diziam no meio do avivamento metodista, que quando eles escutavam as composições de Charles Wesley, havia um som do avivamento wesleyano, que quando Charles Wesley começava a entoar canções, preparava então para a pregação de John Wesley. Teve uma pessoa que descreveu da seguinte maneira, era o jab de Charles Wesley e o direto de John Wesley, que nocauteava o inimigo no avivamento metodista. Existia um som específico. Se nós pensarmos a igreja evangélica brasileira, pensa aqui comigo, você que está andando com Jesus
há talvez 2 décadas. Alguns estão com Jesus, cresceram na igreja. Eu vejo bastante jovem, mas eu vejo aqui gerações. Talvez você estava na igreja já há 3 décadas atrás. Se nós pensarmos sobre o mover de Deus nos últimos 40 anos na igreja evangélica brasileira, um mover que varreu a nação, chegaremos então a um som que saiu de Belo Horizonte. Havia um som sobre aquele despertar de uma adoração extravagante, uma adoração profética, uma oração que era liderada pelo Espírito de Deus. Som é uma das características de um avivamento. Temos o fator surpresa, temos o som, e diz que como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fala comigo, fogo. Fala comigo, poder. Aqui nós temos a reunião do Pentecostes, a descida do Espírito Santo no cenáculo, aonde os 120 estavam reunidos. Atos 2 começa e é o empurrão para o início da igreja neotestamentária. Eu diria que Atos 2, na verdade, é o cumprimento de uma outra reunião, e as 2 reuniões compõem as 2 reuniões mais importantes da humanidade. Eu sei, é uma afirmação muito grande para fazer, é uma mega afirmação que eu estou fazendo, mas eu tenho convicção disso, que as 2 reuniões mais importantes da humanidade, número 1, é a reunião que Jesus faz quando ele reúne seus discípulos pré-ascensão e fala: eu estou indo, mas eu voltarei, estarei com vocês até o final dos tempos, e antes de eu ir, eu quero te dar uma missão, que vocês vão cumprir até que eu volte. Ide, fazei o quê? Discípulos. Você sabe, é naquela reunião que nós, por mais que não estávamos lá fisicamente, nós como igreja recebemos a missão. Essa é a primeira das 2 reuniões mais importantes da humanidade. Ele fala: fazer discípulo de pessoas, Marcos 16, fazer discípulo de nações, Mateus 28, 19. Ele está dizendo: serais minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e Samaria. Terceira versão da grande comissão, Atos 1, versículo 8. Aqui ele está falando: é isso que você vai ter que fazer. Mas assim como nós vemos em Atos 1, versículo 8, o relato da grande comissão, o cumprimento do empoderamento para que eles viessem cumprir a missão vem no próximo capítulo, Atos 2. Pentecostes é a segunda reunião mais importante, porque Pentecostes não acontece simplesmente para eles escutarem, de repente, um som, um vento, fogo e línguas. Não, é o poder, é o que capacita eles para cumprirem o ide. Ide, fazer discípulos. Quantos aqui reconhecem que uma vez que você diz sim para Cristo, você diz sim também à missão de Cristo? A missão de Cristo é fazer discípulos de todas as pessoas, de todas as nações, e para fazer isso ele fala: eu vou trazer tempos de refrigério. Abre comigo aí, você já está com o teu livro, o texto aberto, Atos 3, versículo 19. Ele continua dizendo: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Quantos aqui podem dizer: eu quero tempos de refrigério da parte do Senhor sobre minha vida? Você quer tempos de refrigério? Tempos de refrigério são como os avivamentos que te impulsionam para o cumprimento da grande comissão. Agora, quando nós falamos sobre avivamento, nós entendemos também que o avivamento tem a ver com uma direção que Cristo deixa claro enquanto ele estava aqui na terra. Cristo, ele não dizia: olha, eu quero que vocês venham escapar dessa terra. Pelo contrário, Cristo fala assim: eu não vou pedir ao Pai para que vocês sejam tirados dessa terra. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Quando ele nos ensina a pregar, Mateus 6, Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Todos nós queremos a vontade de Deus, nós queremos o reino de Deus, mas perceba a próxima frase, a direção que ele traz: na terra como é nos céus. A direção é que os céus venham descer e tocar a terra. Como é que o céu vai vir e tocar Joinville? Levanta a mão, fala assim: através de mim.
Você foi transformado para ser então o agente de transformação. Isso tem a ver com uma igreja missional. Sabe, nós nos consagramos exclusivamente ao uso dele, uma vez que a gente diz sim à cruz de Cristo, e o que nós estamos dizendo é, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, qual é a tua vontade? A minha vontade é assim em Joinville como no céu. Talvez você possa ter uma opinião, Jesus, acho que isso aí não é uma boa ideia, mas uma vez que a tua vida está entregue nas mãos de Cristo, ele diz, essa é a minha vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que a oração de Isaías, anota aí, não precisa abrir, Isaías 64:1, traz para mim linguagem, quando o profeta clama e diz, ele clama e fala, se o Senhor rasgasse os céus e descesses, perceba a direção, não é me tira desse mundo, não, mas Deus traz o céu para cá, Deus, rasga os céus. Avivamento é isso, avivamento é pedir, rasga os céus de Joinville e desça com teu Espírito Santo. Nós queremos ver um derramar da tua unção. Agora muitas pessoas pensam, Deus, mas eu já estou salvo, já sou salvo, eu vou sair daqui e vou estar contigo na glória. E eu diria, sim, glória a Deus por isso, eu também vou sair daqui, estar com Ele na glória. Mas a gente às vezes usa esse pensamento para confundir o nosso destino com a nossa missão. Não confunda o teu destino com a tua missão. A tua missão não é ir para o céu. Entenda uma coisa, a tua missão não é ir para o céu. Isso aí é o teu destino, você já vai para o céu. O teu destino é o céu, a tua missão é trazer então o céu para a terra. É por isso que você está aqui, você não morreu e está lá com Ele na glória. Afinal de contas, você já é salvo. Quem aqui é salvo? Levanta tua mão, você é salvo? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza? Tá bom, então você vai estar com Ele na glória. Então a minha pergunta é, por que você está aqui ainda? Aqui na terra você tem que pagar imposto, aqui na terra você tem que trabalhar, aqui na terra você vai ser frustrado com seus relacionamentos que são falhos, aqui na terra você vai ficar doente, teu corpo vai ficar adoecido. Não, eu estou ainda aqui na terra porque eu tenho uma missão para cumprir, que é trazer o céu para a terra. Avivamento é justamente isso. Deus, eu não quero só reduzir o evangelho à cruz, ao sangue e ao Calvário. Eu sei, você falou, como assim? Eu sei, faz parte do evangelho. Esse é o ponto de entrada no reino de Deus. Mas o evangelho é mais do que só o evangelho da salvação. O evangelho que Jesus pregou não era o evangelho da salvação, mas sim o evangelho do reino de Deus. Toda vez que Jesus está publicamente pregando, nos 4 evangelhos você vai ver, especialmente nos sinópticos, você vai ver que ele fala, eis que eu trago a vocês o evangelho do reino de Deus, assim na terra como nos céus. Fala comigo, avivamento. Se você gosta e ama e sonha e ora e anseia por avivamento, eu também, eu lembro na escola dominical, eu cresci numa igreja que a gente tinha que ir para a escola dominical antes do culto da manhã, depois saía da escola dominical, pegava o culto da manhã, depois ia para casa, almoçava, tirava a soneca e voltava para o culto da tarde, e daí tinha que voltar ainda à noite e se preparar para o dia seguinte para ir para a escola. Alguém aí cresceu em lar assim, bem raiz evangélico, que nem eu aqui? Tá bom, você sabe o que eu estou falando. Na escola dominical um dia, estava saindo, 12 anos de idade, meu professor de escola dominical falou assim, todo mundo pode ir, Theo, você fica. Falei, o que eu aprontei? Você não aprontou nada, vem cá, quero conversar com você. Ele trouxe para mim uma apostila. Ele falou assim, eu queria que você lesse, eu não vou dar para eles a mesma lição que eu vou dar para você. Você vai ter que fazer toda a memorização daqueles versículos que eu te dei, mas você vai ler essa apostila e você vai trazer para mim, semana que vem, o relato que você aprendeu com essa apostila. Eu falei, o que é isso? E o professor falou assim, você vai ler sobre o avivamento da Rua Azusa. Eu nunca tinha ouvido falar do avivamento da Rua Azusa. Eu peguei aquele negócio, levei para casa, minha mãe olhou e falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, o tio, ele deu para mim, para eu ler, e a minha mãe falou assim, que legal, lê, isso aí é muito bom. Bom, eu fui começar a ler o avivamento da Rua Azusa, não sabia o que era o avivamento da Rua Azusa. Bom, aquela literatura foi a primeira literatura de avivamento que eu consumi, que começou então a levantar curiosidade e fome para eu começar a estudar e começar a aprender sobre avivamento. Quem aqui é apaixonado por avivamento? Hoje eu vou trazer para você desses estudos
dessas leituras ao longo de anos que eu tenho feito, um padrão que eu vejo sobre avivamentos. Existe um padrão, uma maneira como Deus trabalha de avivamentos, e esses princípios são princípios bíblicos, estão operantes não só na narrativa bíblica, mas na história da igreja. Quando a gente fala sobre avivamento carrega 3 fases. Eu estou falando aqui de um avivamento que vai culminar numa reforma. Afinal de contas, não é da vontade de Deus que o avivamento venha a estar recluso para apenas as 4 paredes da igreja. Ele quer que o avivamento venha tocar nações. Fala comigo, nações. Deus ama nações. Jesus é o desejado das nações. Perceba que ao longo da Bíblia vai ter um tema de nações, continuamente nações. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei se você percebeu, mas Joinville é o confim da terra. Não estou falando que de onde eu sou não é, São Paulo também é o confim da terra. A gente não está no centro do mundo, lá em Jerusalém. E quando a gente começa a entender o coração de Jesus, ele arde por nações. Quando a gente fala sobre o mover do Espírito, o fim é tocar nações, porque o Senhor quer receber a recompensa que lhe é devido. E o que lhe é devido é a adoração de nações. Quando a gente fala sobre avivamento, primeira fase é despertamento dos santos. Fala comigo, eu sou um santo. Você é um santo em Cristo. O primeiro passo para um avivamento é quando a igreja é desperta. Theo, mas o que significa o despertamento dos santos? Nada mais, nada menos do que quando a igreja volta ao primeiro amor. Primeiro amor. Você lembra como você estava quando você se apaixonou por Jesus? Quando você conheceu Jesus? Que você mal conseguia dormir? Que você ficava pensando, cara, que coisa, eu tenho que tentar entender essa Bíblia. Você ficava escutando um CD, que você estava tão faminto por Deus, pelo menos na minha época, quando eu tive meu encontro, era um CD, e você ficava tocando aquele CD vez após vez, parecia que ia furar a mesma música, e você falava assim, cara, esse louvor, esse aqui enche meu coração de fogo, de paixão. Primeiro amor, quando a igreja volta ao primeiro amor, esse é o primeiro sinal de um avivamento. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, eu não vou ter tempo para entrar toda a carta de Jesus para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja muito bem sucedida. Éfeso seria uma igreja muito bem estruturada, que nem a Onda Dura. Era uma igreja que tinha uma influência grande. Éfeso era uma igreja que talvez tinham boas obras. Eu não estou falando que a Onda Dura é assim, mas Jesus olha para Éfeso e fala assim, vocês são estruturados, vocês têm boas obras, só que eu tenho uma coisa contra você. O que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Ele fala assim, isso eu tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. Uau, Deus está olhando para a igreja e está falando, não comece a pensar, Deus, o Senhor precisa salvar o mundo, tocar o mundo, quando eu quero começar a tocar o mundo através de você. Tudo que Deus faz para as nações, tem a sua gênese dentro do seu povo escolhido, sua eclesia. Eu vi a palavra eclesia aqui em algum anúncio, não sei se é uma série ou algo que está acontecendo aqui, fiquei feliz. A próxima conferência é isso, eclesia são os chamados para fora. Ele diz assim, olha, vocês são chamados naquela direção para as nações serem discipuladas através de vocês, só que eu vou começar com você. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17, a palavra diz, porque é chegada a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Eu quero que o Brasil venha a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero que a minha nação venha a ser transformada, e não só a minha nação, as nações. Eu carrego algumas nações no meu coração. Eu sonho em ver uma Turquia evangelizada. Eu falava recentemente, hoje no podcast, eu sonho em ver a minha nação, dos meus antepassados, o Japão alcançado com o Evangelho. Eu sonho em ver Paraguai sendo salvo, nações, e glória a Deus por nações, mas Deus me lembra, assim como eu pus a paixão no teu coração por nações, entenda que eu vou começar com a igreja. O movimento de Deus começa com a igreja, com a casa de Deus. Abre comigo agora nesse texto conhecido já, 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. Eu queria que você olhasse esse versículo junto comigo. 2 Crônicas 7, versículo 14, o texto diz, se o meu povo, você lembra desse texto aqui? É bem conhecido, né?
Ele fala aqui, se o meu povo, perceba, isso aqui não é o povo do lado de lá, o povo do lado de cá. Deus está falando, não, é o meu povo. Ele tem um senso de propriedade desse povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui é chamado pelo nome de Cristo? Você é um cristão. Ele está falando com você. Ele diz, se o meu povo se humilhar, se o meu povo, os cristãos, orarem, buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, então, fala comigo, condicional. Ele está dizendo, olha, eu quero tocar as nações. Só que deixa eu te dar aqui a receita. A receita é, se a minha igreja, se a casa de Deus, se minha eclesia, se o meu povo, se aqueles que são chamados cristãos, se eles se converterem dos seus maus caminhos, então, condicional, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A esperança e a expectativa, ou até diria até a cobrança, não está em Brasília. É porque nós não temos os políticos justos, é por isso que o Brasil ainda não foi sarado. A esperança não está na Faria Lima. Porque a gente precisa que Deus levante um Elon Musk evangélico. A esperança não está na classe artística. Nós precisamos de artistas e poetas que vão difundir os valores. Eu sou totalmente a favor de tudo isso que você falou. Mas a verdade começa com a igreja. A verdade quando a igreja se arrepende, quando a igreja busca, quando a igreja se converte, aí então o Senhor fala, eu virei e sararei a terra. Deus criou a terra, o que feriu a terra foi pecado. Deus, como o criador da terra, olha para a terra e fala, eu quero sarar a minha criação. E daí ele olha para a igreja e fala assim, é só vocês se arrependerem que eu tenho condições de sarar a terra. Faz sentido? Por mais que eu queira que o Brasil venha a ser governado por políticos que têm uma ética mais próxima da Bíblia, eu entendo que a esperança não vem de Brasília. A esperança não vem, se nós tivermos bilionários que nem lá no Vale do Silício se levantaram aqui na nossa nação, aí então, se eles forem evangélicos, a nossa nação será sarada. Não, é se a igreja brasileira se converter. Quando nós estamos numa situação que precisamos evangelizar evangélicos, então é um sinal que nós precisamos de um avivamento. Ele fala assim, o meu povo é condicional, então eu sararei. Abre comigo em Joel 2. Joel 2 é um capítulo que traz aqui talvez a imagem do que seria um derramar do Espírito Santo. É uma profecia. É algo profético aqui apontando, é assim que acontecerá quando o Espírito de Deus for derramado. Joel 2, versículo 12, diz aqui, agora porém declara o Senhor, olha que Deus diz, voltem-se para mim de todo o coração. Perceba isso aqui, voltem-se para Deus de todo o coração. É uma guinada de 180 graus, estou indo nessa direção, agora eu vou virar 180 graus, vou voltar com todo o meu coração. No texto original, a palavra hebraica é shob, S-H-O-O-B, shob, voltar é 180, ele diz, se a igreja voltar 180 graus, de volta na direção do Senhor, ele fala aqui, voltem-se para mim com jejum, com lamento, com pranto. Agora vamos ser sinceros, ninguém fica empolgado para entrar no jejum, pelo menos eu não sou tão espiritual assim. Eu jejuo, mas não é porque não vejo a hora de jejum. Estou vendo, caramba, a gente vai ter aquele jejum corporativo. Tem 2 jejuns corporativos que nós fazemos como igreja, como Zion. E quando começa a chegar perto, eu começo já a me preparar psicologicamente. Eu tento, assim, vai diminuindo aí o prato da refeição, para você não sentir tanto, porque os primeiros 3, 4 dias do jejum, sabe o que eu estou falando? Meu Deus, é tipo Maranata, volta a Cristo. E você está com aquela dor de cabeça, você está mal-humorado, e enfim. Mas ele fala, olha, jejum, ele está falando lamento, ele está falando pranto, a gente não gosta disso, vamos ser sinceros, gente. Nós não falamos, cara, não vejo a hora de lamentar. Deus, eu vou lá no culto, lá na conferência Dona Dura, eu vou prantear. Não, você quer louvar, você quer ligar, você quer ter comunhão, você quer abraçar os irmãos, mas o Senhor fala assim, olha, volte, com a condição e característica de jejum, de lamento e de pranto. Tá bom, Deus? Não é o que eu quero,
mas é o que o Senhor está nos indicando, ok? Versículo 28, mesmo capítulo. E daí nós vemos a condição. O texto de Joel 2, versículo 28 diz: e depois disso, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Quantos querem o derramar do Espírito Santo sobre a tua cidade, sobre a tua família, sobre a tua igreja? Ele está dizendo, depois do jejum, do lamento, do pranto, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. O que nós temos aqui é a receita do avivamento. Começa com o despertamento dos santos, mas ele está falando aqui sobre um arrependimento. Arrependimento para mim não sei se você assistiu aquela série da Netflix, da Fórmula 1, alguém já assistiu aquela série da Fórmula 1 lá da Netflix? Tá. E daí eu estava uma vez assistindo e o Espírito Santo falou comigo. Eu sei, é esquisito, você fala, como que Deus fala com você através da Netflix? Eu sei, seu religioso, calma, não me julgue ainda. Eu estou assistindo e daí eu estou vendo naquela câmera, sabe aquela câmera aqui dentro do cockpit? E daí eu estou com aquele fone, eu estava num voo, algum lugar, indo para algum lugar. E daí eu estava com aquele voo, e daí o Senhor falou assim comigo, olha essa curva. E daí eu vi o piloto dentro do cockpit, aquela câmera, ele entrando na curva, e ele vinha assim, ó, segurando, porque tem aquela força centrífuga, e ele está tentando segurar contra a inércia, ele tá, e daí eu escuto a redução na marcha, ele entra na curva, ele traz o alinhamento, daí ele sai da curva, ele começa a subir a marcha, e daí quando você vê que o carro está reto, alinhado, e ele conseguiu segurar com todas as suas forças, você vê o ponteirinho, então, daí Deus falou comigo, isso é avivamento, Theo. Eu falei, como? Alinhamento, depois aceleração. Eu tenho que alinhar o teu carro para depois você experimentar a aceleração. Sabe o que a gente quer? A gente quer a igreja crescendo, a gente quer a igreja bombando, a gente quer o nosso ministério indo para as nuvens. Ele vai dizendo, não, mas primeiro eu vou chacoalhar. Tudo que for abalável vai ser abalado. Eu vou começar uma poda, e quando eu começar a trazer essa poda, é sinal de alinhamento. E a atitude que eu e você precisamos ter durante momentos de poda é arrependimento. E quando você está lamentando, jejuando, pranteando, por mais que no momento não seja agradável, tenha Cristo em vós a esperança da glória. Lá na frente, daqui a pouco o Senhor está preparando a noiva para uma aceleração, e nós vamos experimentar um alinhamento mais aceleração igual um avivamento. Quem pode dizer amém para isso? Sempre que avivamento é prometido na Bíblia, há primeiro a necessidade de arrependimento. Agora, que nem eu falei para você, sou apaixonado por avivamento. Eu li diversos relatos sobre avivamento, e um dos avivamentos que mais me impactaram foi o avivamento do país de Gales de 1904. Em 1904, um homem chamado Evan Roberts, de 26 anos de idade, ele era jovem, evangelista, lá no país de Gales. Ele tem a experiência do batismo do Espírito Santo, e daí ele começa a conduzir reuniões, e aquelas reuniões de Evan Roberts era marcada por uma característica bem única. Ele, antes de entrar na palavra, ele conduzia o povo à confissão pública de pecado. Ele falou assim, olha, antes de pregar, agora a gente vai abrir aqui a plataforma, quem quiser vir, confesse aqui teu pecado, e depois eu vou orar por você. Ele tinha muito esse texto de Atos 3, para que haja tempos de refrigério, era algo que ele pregava muito. E depois de confissões de pecado, ele orava e havia o derramar do Espírito Santo sobre eles. Olha um dado interessante sobre o avivamento do país de Gales, liderado por esse jovem de 26 anos. Na época do avivamento do país de Gales, a nação tinha 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de habitantes, não é muito. Quantos habitantes tem Joinville? Quantos? 600, 700 mil? Então pensa, 3 Joinvilles, uma nação inteira. Era aquela nação. Porém, em 6 meses, de 2 milhões de pessoas, em 6 meses, 100 mil se converteram. Mas não só se converteram em 6 meses, se converteram, foram batizados e foram inseridos dentro de igrejas locais. Isso é um avivamento. Você tem um despertamento dos santos que vem através de um arrependimento.
Isso está acontecendo em 1904. Agora, naquela época você não tinha redes sociais para descobrir o que Deus estava fazendo em tudo quanto é canto. Se começa alguma coisa em algum lugar no mundo, daqui a pouco você vê portais de notícias evangélicas já noticiando. Naquela época era só boca a boca, e daí você chegava num lugar e você escutava: Deus está fazendo alguma coisa lá. Bom, enquanto acontecia lá no Reino Unido, no país de Gales, esse movimento, esse avivamento com Evan Roberts, tinha uma estudante que era indiana. E essa mulher que era indiana, ela era da casta mais alta da Índia, e por isso que a sua família tinha condições financeiras de enviar ela a estudar lá na Inglaterra. E quando ela estava na Inglaterra, ela começou a escutar sobre o mover de Deus, ela foi impactada pelo avivamento do país de Gales, se converteu radicalmente, e ela entendeu que ela tinha que voltar para a Índia para fazer a obra do Senhor. Então ela volta para a Índia, ela que era da alta sociedade, e ela entende que o coração de Jesus é para aqueles que são os pequeninos. Então o nome dela é Pandita Ramabai. Em 1905 ela começa então em Pune, na Índia, a missão onde ela começa a alimentar em torno de 3 a 2.500 meninas todos os dias, meninas que eram a escória da sociedade. Ela pegava essas meninas, punha numa missão, uma base missionária que ela construiu, e você tem aqui a foto dessas meninas. Ela alimentava elas, e não só alimentava elas, ela ensinava essas meninas a lerem, algo que no sistema de casta da Índia era impossível, era contra a lei, para que pessoas daquela casta fossem alfabetizadas. E o que ela usava para alfabetizar essas meninas? A Bíblia Sagrada. Ela começou a alfabetizar essas 2.500 meninas todos os dias, e teve um determinado dia que ela fazia os cultos naquela missão, e quando ela fez esse culto, o nome da missão era Mukti, missão Mukti. Ela fazia então os cultos, e o Espírito Santo liderou ela para fazer confissão de pecado público. Então ela começou a falar assim: quem tiver pecado vem confessar. E daí as meninas começaram a levantar uma atrás da outra, começaram a confessar pecado, confessar pecado, confessar pecado, confessar pecado. E de repente, depois do arrependimento, da confissão de pecado, eles tiveram uma experiência de Atos 2, em massa elas foram, o Espírito Santo se derramou sobre elas, elas foram cheias do Espírito Santo, falando em línguas. E naquela época, Pandita Ramabai, essas meninas eram adolescentes. Ela começou então a juntar grupos de 10 a 20 meninas, e ela enviou então, foi um envio missionário dessas meninas em equipes para todas as aldeias não alcançadas da Índia. E muito das almas que foram ganhas no início do século 20 da igreja cristã na Índia tinha suas raízes ou sua origem no movimento missionário dessas meninas cheias do Espírito Santo, da missão Mukti de Pandita Ramabai. Coisa que entende, se Deus pode fazer na Índia, Deus pode fazer em Joinville. Agora, um ano depois, lá na Califórnia, Rua Azusa, um homem que era filho de escravo, nome dele William Seymour, ele era caolho, ele não tinha um olho. Ele começa então uma reunião de oração. Olha a coisa interessante sobre William Seymour. Ele cresceu nos Estados Unidos segregado, onde era contra a lei, numa sala de aula, brancos e pretos terem a mesma aula. Então, quando ele começou a ir para o seminário, o seu professor do seminário reconheceu, ele que era um homem branco, reconheceu em William Seymour, um homem preto, o chamado ministerial. Ele falou assim: eu não posso quebrar a lei, mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta da sala, você vai ficar sentado no degrau da escada da sala, e você vai escutar a mesma coisa que eu vou ensinar para os brancos. Você vai também receber o ensino bíblico do seminário, e você vai também ser preparado para o ministério. Quando ele termina o ministério dessa maneira, o Senhor então conduz uma série de acontecimentos aí para Los Angeles. Ele começa então uma reunião de oração. Mal sabia ele que naquela reunião de oração haveria um derramar do Espírito Santo, que seria então o berço do movimento global do pentecostalismo. As pessoas começaram a vir da cidade inteira de Los Angeles, depois as pessoas começaram a vir de todos os cantos dos Estados Unidos. Pessoas estavam vindo de todas as nações, elas chegavam, tem relatos até de pessoas pegando um navio, cruzando o Pacífico para chegar e receber algo do avivamento da Rua Azusa. Isso aqui são relatos que você pode ir para o Google, você vai encontrar os arquivos, você tem até artigos acadêmicos escritos sobre esse avivamento da Rua Azusa, em que pessoas chegavam em Los Angeles e eles perguntavam: aonde é o avivamento da Rua Azusa? E as pessoas de Los Angeles apontavam para os turistas que estavam famintos por mover de Deus. Você está vendo aquela nuvem bem em cima daqueles prédios lá? Física,
aquela lá é a nuvem de glória, vai lá que eles estão tendo a reunião de oração lá dentro. E as pessoas iam para a reunião. E tem relatos históricos, arquivos, vai lá para o Google, vai lá e faz sua pesquisa, seja um bereano, você vai ver, tem relatos onde os pais levavam seus filhos para a reunião de oração, e durante a reunião de oração a nuvem de glória aparecia, não em fé, não por fé, fisicamente, que nem você está me vendo, eu estou te vendo, e era tão densa a nuvem de glória, que as crianças brincavam de pique-esconde dentro da nuvem, fora da nuvem, são os relatos que tem. Aquele momento então se tornou esse movimento, o movimento pentecostalista, do pentecostalismo global. As pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, falavam em línguas, manifestações sobrenaturais, era corriqueiro, era parte do dia a dia, curas, salvações, libertações. Agora, enquanto isso está acontecendo em Los Angeles, e nós podemos pensar, bom, mas isso é Estados Unidos é uma nação cristã. Bom, vamos para o outro lado do mundo. Um ano depois, 1907, Pyongyang, na Coreia. A Coreia ainda não era dividida, era unificada. E Pyongyang, que era a capital da Coreia unificada, lá estavam os missionários, e tinham missionários ocidentais lá, que começaram a ouvir falar sobre o que Deus estava fazendo no país de Gales, ouviram falar o que Deus estava fazendo em Los Angeles, e daí eles falaram, mas se Deus está fazendo algo na Índia, com certeza consegue fazer aqui na Coreia. Então eles começaram em dezembro de 1906, uma reunião de oração clamando, Deus, o que o Senhor está fazendo nessas regiões do mundo, faz na Coreia. Eles fizeram uma reunião de oração para clamar isso. A reunião de oração foi 1 hora, 2 horas, a reunião de oração estava tão ungida, 2, 3, 4 horas, eles falaram, será que a gente vai parar? Eles decidiram, nós não vamos parar, e daí a reunião de oração, que era para ser mais ou menos poucas horas, se tornou então a vigília, emendando uma vigília, e daí eles oraram a madrugada inteira, e daí eles oraram até o sol começar a raiar, daí eles falaram, nós não vamos parar, e daqui a pouco eles estavam com uma reunião de oração de 24 horas, depois 48 horas, depois então foi uma semana, e daí eles falaram, nós temos um problema. Qual era o problema? O Natal está chegando, era dezembro de 1906, e daí eles tiveram que tomar uma decisão, vamos interromper a reunião de oração para comemorar o Natal, ou vamos atravessar o Natal orando e buscando o avivamento? Eles decidiram, vamos atravessar o Natal. Então eles oraram, nem celebraram o Natal, foram direto, orando, a reunião não parou. Chegou o ano novo, não parou, continuou orando. Dia 10 de janeiro, ainda estava orando. Dia 12 de janeiro, ainda estava orando. Dia 15 de janeiro, ainda estava orando. E tudo começa no dia 16 de janeiro, quando esse homem aqui que você está vendo aqui na foto se levanta. Ele era um dos presbíteros. Ele fala assim, me dá a palavra por favor. Eles já estavam quase 1 mês em oração incessante, contínua. Me dá a palavra por favor. Ele levanta e fala assim, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem que um dos meus amigos mais próximos era um presbítero aqui dessa igreja que faleceu? E no seu leito de morte ele pediu para que eu viesse fazer uma promessa a ele, e eu fiz então a promessa, porque ele pedia, promete que você vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e fazer gestão das minhas finanças, para que elas não venham ter falta de nada. Ele falou assim, eu prometo fazer isso. Então foi isso que ele fez a promessa, um amigo dele morreu, e ele passou então a roubar dessa família. E quando ele começou a roubar, nas reuniões de oração, o Espírito Santo começou a trazer convicção. Ele falou assim, eu sou um pecador, eu estou pecando, estou roubando meu amigo, eu confesso meu pecado, eu quero pedir perdão, eu quero ressarcir os danos. E daí uma outra mão se levantou e veio, começou então confessar pecado. Uma outra mão levantou, veio para frente, confessou pecado. E daí se tornou então uma reunião de confissão pública de pecado. E depois de inúmeras confissões públicas de pecado, bum, um derramado do Espírito Santo. Quantos aqui já ouviram falar de Yonggi-cho? Levanta a mão se já ouviu falar de Yonggi-cho, a igreja lá em Seul, que era na década de 80 e 90 a maior igreja do mundo. Alguém já ouviu falar disso? Assina para mim, tá bom. Se você for lá nos arquivos do YouTube, você vai encontrar entrevistas onde Yonggi-cho e a igreja, eu estive pregando naquela igreja de Yoido, Full Gospel 2022. Eles falam, tudo isso que você pensa que foi nós, Yoido, Yonggi-cho, não, a raiz é 1907, avivamento de Pyongyang. É que o mundo descobriu o mover de Deus na Coreia através de Yonggi-cho, mas já tinha as raízes desde 1907. Por que isso? Porque quando a igreja é desperta, onda dura, presta atenção, quando onda dura é desperta, e quando onda dura está no primeiro amor, você vai representar o reino de Deus na terra com ousadia. Concorda comigo? Os apóstolos tinham algo que no texto original era o parrésia.
Eles falavam: olha, vocês não são estudados em Atos, vocês não são homens instruídos, mas vocês pregam com ousadia como se estivessem andado com Jesus. Ousadia é uma marca, o Davi falou sobre isso, a marca da ousadia, assim como a marca da perseguição era contínua nos apóstolos, a marca da ousadia também era característica da igreja neotestamentária do primeiro século. A igreja então se torna de fato sal da terra, luz do mundo, porque ela é desperta, ela é ousada, e quando ela é ousada nós entramos na segunda fase. Número 2 é a colheita de almas. Fala comigo, almas. Deus anseia por almas. O Senhor quer que todos sejam salvos. Marcos 16, versículo 15. A grande comissão na versão de São Marcos fala: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Fala comigo, pessoas. Fala comigo, CPF. CPF significa um indivíduo. Ele quer que todo indivíduo seja salvo. Quando você é desperto, você tem ousadia, a igreja que é desperta passa a compartilhar o evangelho com coragem e com o poder do Espírito Santo. O que Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 2, ele diz: o nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. A gente começa com uma igreja desperta, mas depois a igreja desperta começa a evangelizar. A igreja desperta começa a dividir o evangelho, testemunhar do evangelho de maneira ousada. O que vai ver então, colheita de almas, crescimento de igreja. É o que aconteceu nesse avivamento de 1948. Talvez você não tenha escutado muito falar sobre isso, eu raramente escuto. Uma última vez que eu falei sobre esse, conversei com alguém no Brasil sobre esse avivamento, foi com o Luciano Subirá. O avivamento das Ilhas Hébridas, 1948. Um evangelista escocês chamado Duncan Campbell. Agora, olha só que coisa interessante desse evangelista. Você está vendo a foto dele aqui? Ele pegou então essas duas intercessoras, eram mães na igreja, e eles começaram a clamar e orar por um derramar do Espírito Santo. E eles aclamavam. Eu tive o privilégio de ter como um dos meus mentores, eu brinco, eu digo, ele foi o meu vovô espiritual. Foi Loren Cunningham, fundador da Jocum. Ele foi para estar com Jesus em novembro de 23, aos 87 anos de idade. Então, ele já bem mais velho, ele falou: quando eu comecei Jocum, eu tive o privilégio de fazer o convite para Duncan Campbell vir dar aula na Jocum. E quando Duncan Campbell veio dar aula na Jocum, ele falou para a gente sobre as experiências que ele tinha de oração com essas duas senhoras aqui que você está vendo aqui na foto. Ele falava assim: quando a gente orava, tinha momentos onde a presença de Deus vinha de tal maneira que as paredes da igreja começavam a chacoalhar, e a nossa preocupação é: tomara que o teto não caia sobre nós. Tamanho era a manifestação do poder de Deus. Agora, aquilo que foi de legado do avivamento das Ilhas Hébridas, esse arquipélago no norte da Escócia, foi literalmente que todas as ilhas 100% foram salvas. Deixa eu repetir. Toda a ilha, as ilhas 100% foram salvas. Como é que você gostaria de 100% de Joinville ser salvo? Para pensar: Thelma, isso é utópico. Não, já aconteceu, 1948. Vai estudar um pouco a história da igreja, você vai ver. Literalmente, o cumprimento da palavra: pode uma nação ser salva em um dia? Sim, aconteceu no avivamento das Ilhas Hébridas, 100%. 75% da ilha, quando ela foi salva, elas nem escutaram a mensagem da salvação. Era convicção soberana do Espírito Santo sobre as ilhas. E as pessoas entravam na igreja e falavam assim: pastor, o que eu preciso fazer para me acertar com Deus? O temor de Deus tomava o coração dessas pessoas. Duncan Campbell falava que eles começavam os cultos de domingo às 7 horas da manhã, e eles iam de cada 2 horas, adicionavam um culto. Então 7, 9, e eles iam 11, 1 da tarde, e eles iam até o último culto, que era 1 hora da manhã. Isso durou por 6 anos nas Ilhas Hébridas, porque 100% da ilha foi salva, a tal ponto que eles não precisavam mais ter departamento de polícia. Não tinham o que eles fazerem, eles estavam ociosos. Agora, uma pessoa, um jovem, 19 anos de idade, falou comigo em 2020, um pouco antes da pandemia, logo depois do The Send Brasil 2020. Quem esteve aqui no The Send Brasil 2020? Acena para mim, para eu ver. Tá bom.
bastante gente aqui, tá bom. Então, e nós vamos ter agora o próximo 2026, 31 de janeiro, já anota aí no teu calendário. 31 de janeiro de 2026, nós já temos anunciado 3 estádios, daqui a pouco vem mais novidade, e então se prepare para estar lá conosco, clamando. Eu não sei em qual estádio eu vou estar, mas o mais importante é que o Espírito Santo vai estar em todos. E quando a gente estava lá, eu lembro que eu saí, teve um jovem, 19 anos de idade, falou assim para mim: Theo, como é que você se sente vendo 3 estádios cheios? Falei: incrível, né? Deus é bom, Deus é poderoso. Ele falou assim: nossa, cara, nunca antes na história do Brasil aconteceu isso. Eu falei: quantos anos você tem? 19. É isso que é meu problema com essa geração Z. Eles começam a me falar assim: nunca antes, primeira vez. Moleque, você acabou de nascer, cara. Vai estudar um pouco para antes você fazer uma afirmação tão mega como: cara, nunca antes aqui nas ruas da minha cidade. Você não sabe o que aconteceu na tua cidade 100 anos atrás. Agora, sabe o que aconteceu no Brasil em 1974? No Rio de Janeiro, em outubro de 74, Billy Graham veio para fazer as cruzadas evangelísticas a convite da Convenção Batista Brasileira, lotou o Maracanã 5 noites consecutivas. Isso aqui é Maracanã pré-FIFA, o que significa que cabia gente. O que significava que ao longo de 5 noites, com Billy Graham lotando o Maracanã, eles alcançaram 750 mil pessoas espalhadas pelas 5 noites. Só o coral, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, só o coral nas cruzadas de Billy Graham, 11 mil cantores. Qual foi o fruto da cruzada de Billy Graham em outubro de 74? O fruto foram 40 mil conversões registradas com o nome e documento e RG encaminhados para as igrejas do Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre almas, o Brasil já experimentou despertamento dos santos, o Brasil já experimentou colheita de almas. É só você ver as estatísticas recentes. Nós estamos experimentando um crescimento vertiginoso da igreja evangélica. Isso significa almas também. Agora, a coisa que mais me impressiona sobre essa semana de Billy Graham no Rio de Janeiro foi quando eu estava estudando nesses arquivos da CBB. Tinha um relato que dizia: pelas praias do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema e Copacabana, havia uma consciência de Deus. Fora do estádio, tinha algo. Quando a gente fala sobre almas, tem momentos que o Senhor traz um avivamento para almas, que existe uma conscientização soberana. Pessoas têm um temor a Deus, elas querem perguntar e saber como que eu me acerto com Deus. É algo soberano da parte de Deus. E aqui acontecia a mesma coisa. Haviam relatos na década de 70 que as pessoas pelas praias do Rio de Janeiro falavam: cara, você ouviu falar sobre esse cara aí que está aí no Maraca, que está lotando aí? Cara, quem é Deus? Quem é Jesus? Cara, você conhece alguém que está lá? Você vai para lá? Você consegue me levar? Era uma consciência da pessoa de Deus e uma consciência soberana da necessidade de se acertar com Deus. Agora, não tão longe daqui, nossos vizinhos, eu pessoalmente, desde criança, fui muito impactado por esse avivamento. 1980 e 90 na Argentina, nossos vizinhos aqui, Carlos Anacondia, começava a liderar reuniões que começaram a ser tão grandes que só cabiam em estádios. Alguém aqui do Sul pegou essa época? Acena a mão bem alto. Alguns aqui, lembram dessa época que eu estou falando? Sim? Deixa eu ver, cadê as mãos aqui? Alguém aqui? Carlos Anacondia? Então, tá bom, então deixa eu te contar uma história. Eu estava falando sobre Carlos Anacondia e um pastor lá em Belo Horizonte falou assim: eu fui para as reuniões de Carlos Anacondia. Ele tem idade para ser meu pai. Eu falei: sério? Ele falou: sério, deixa eu te contar uma história. A gente começou a escutar falar sobre os avivamentos do Carlos Anacondia e a gente começou a entender que era tão grande. O pessoal do Brasil começou a pegar, tinha um movimento de comunidades. E para você que sabe, o movimento de comunidades teve um polo em Goiânia e outro em Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre, eles cruzavam a fronteira para receber então esse mover lá de Carlos Anacondia na Argentina e trazia de volta para o Brasil e começavam a impor as mãos e as coisas começavam a acontecer. E quando eles estavam falando assim, os brasileiros estavam tudo indo para a Argentina para receber esse toque do mover do Espírito. E ele falou assim, esse pastor falou para mim, eu fui com meu irmão, que é um pastor. E ele falou assim, nós fomos para lá. Quando a gente chegou na Argentina, a gente pousou, a gente foi para a imigração. Eu peguei meu passaporte e o cara perguntou, vocês estão aqui por quanto tempo? Ah, estamos aqui por 1 semana. Vocês vieram fazer o quê? Vieram participar das cruzadas Carlos Anacondia. Quando ele falou, vocês vieram para as reuniões de avivamento lá no estádio? O cara da imigração caiu debaixo da unção. O cara falou, o guarda caiu. Eu falei, cara, que coisa mais maluca. Daí pegaram o passaporte e eles entraram.
Daí eles estão tentando descobrir o estádio. Aonde que estava? Eles descobriram que tinha 3 estádios. 3 estádios simultâneos. Tinha um estádio que era para salvação. Se você não conhece Jesus, quer ser salvo, vai para esse estádio. Se você é endemoniado, que nem o Davi falou daquela menina, vai para aquele outro estádio. Se você está doente, quer ser curado, vai para o 3º estádio. Eles não sabiam qual estádio ir. Eles pegaram um estádio e foram. Eles foram do estádio da libertação. Tamanha era a quantidade de pessoas vindo do mundo inteiro. Daí eles foram lá, eles chegaram atrasados. Eles conseguiram escutar Carlos Anaconda pregando dentro do estádio. E daí eles foram para um ambulante para pegar água. E daí eles estão tentando falar com aquele portunhol quebrado lá: me dá uma água aqui está o dinheiro, está o troco. E daí esse pastor falou para mim assim: Theo, eu escutei lá dentro do estádio Carlos Anaconda gritando: Satanás, em nome de Jesus, tira a tua mão do povo de Deus, sai em nome de Jesus, agora. Quando ele falou agora, o ambulante que estava vendendo água para mim começou a manifestar, pum, e caiu no chão duro. Falei: e aí, Túlio, o que você fez? Falei assim: cara, eu peguei minha água, peguei meu troco, deixei ele lá e falei: seja liberto em nome de Jesus. E eu corri para dentro da reunião. Isso foi na década de 80 e 90, esse despertar de evangelismo que foi liderado, levava 100 mil almas por cruzada. Eles faziam uma cruzada por mês, 100 mil almas. Pensa nisso, o que foi o legado que isso deixou nas igrejas da Argentina. Agora vamos trazer um pouquinho mais recente. Quando eu comecei a me envolver com o The Send em 2019, eu lembro que eu fui lá para o escritório do CFAN, do Reinhard Bonnke, lá em Orlando. Eu comecei a ver fotos de tudo quanto é cruzadas que eles faziam, as cruzadas gigantes lá na África. Reinhard Bonnke, naquela época, eu lembro que eu peguei e perguntei para o sucessor de Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda: ô Daniel, quantas almas que o Reinhard Bonnke já levou para Jesus? Ele falou assim: até agora, CFAN, o Ministério Reinhard Bonnke, registrados 79 milhões de almas para Jesus nas cruzadas. 79 milhões de almas para Jesus. Agora eu falava assim: mas como é que vocês sabem? Ele falou: nós temos 79 milhões de cartões com nomes escritos, registrados, aqueles que tomaram a decisão para Cristo. Eu recentemente estava com o pessoal do CFAN, que estava fazendo uma conferência aqui em Curitiba, e eu fui lá ministrar, eles me convidaram. Eu perguntei: última vez que eu falei com o Daniel, ele tinha falado que era 79 milhões, foi em 2020, agora é 2024, quantos? Eles falam: agora nós temos registrados, já passamos de 100 milhões de almas para Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Irmãos, evangelismo, missões, plantação de igreja é o que mantém o evangelho o foco central da nossa fé. Quando a gente começa a falar sobre almas, quando o evangelho está no centro, a gente cresce o amor por Deus e amor pelo próximo. Sabe por quê? Que nem o pastor Abe Huber diz: está no DNA do discípulo fazer discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, está no teu DNA você fazer discípulos. Eu finalizo com essa parte, terceira fase do avivamento, que é algo que eu creio que o Brasil ainda não experimentou e que nós queremos experimentar. Nós já experimentamos o despertamento dos santos em épocas passadas. Nós já experimentamos almas, colheita de almas em épocas passadas. Mas em épocas passadas nós ainda não experimentamos reforma, transformação social. O que seria isso? Transformação social é quando aquilo que está dentro da igreja vai além das 4 paredes e começa a tocar as esferas da educação, da família, as esferas da igreja e também das artes e entretenimento e outras esferas da sociedade. Mateus 28, versículo 19 diz: portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Perceba a ênfase aqui. Marcos 16, a ênfase é em pessoas. Já Mateus 28, a ênfase é em nações. Fala comigo, coletivo. Fala comigo, CNPJ. Uma é a ênfase do CPF, a outra é uma ênfase corporativa. E ele diz assim, a maneira de isso acontecer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Quantos aqui entendem que ensino leva tempo, não é verdade? Você não discipula uma nação só com uma conferência. Você não discipula uma nação com um culto abençoado. É um tempo de ensino aonde nós estamos levando para além das 4 paredes da igreja
para a sociedade os princípios bíblicos, implementando eles na sociedade, e a sociedade começa a refletir o céu na terra, que é o desejo de Jesus na oração do Pai Nosso. Alguns perguntam: Theo, mas você realmente acredita que a terra vai ser realmente reflexo do céu? Eu acredito que quando Jesus voltar, Ele vai restaurar todas as coisas, porque a palavra de Deus diz assim. Ah, mas isso é quando Jesus voltar. Sim, e Ele também disse: ocupai até que eu volte. Enquanto Ele não volta, você vai exercendo a grande comissão. Você vai espalhando a jurisdição do reino de Deus aonde for que você vai. Foi exatamente o que aconteceu com Martinho Lutero em 1517. Reforma protestante. Todo mundo aqui conhece a Reforma protestante? Martinho Lutero, esse padre alemão, foi usado por Deus para levar a reforma não apenas à esfera da igreja, mas também para a esfera da educação e também da família. Poucos pensam sobre educação e família, mas Martinho Lutero, ele tinha uma visão para isso. Na verdade, ele começou a ver a venda de indulgência e a corrupção na igreja católica. Ele falou assim: nós precisamos lutar contra isso. Ele se levanta como reformador. Ele prega, como você sabe, as 95 teses, lutando contra essa corrupção da indulgência. E daí ele falou assim: olha, nós precisamos pegar a Bíblia que está em latim, que o alemão comum não entende, temos que traduzir e passar para o alemão entender, para ele conseguir então viver a Bíblia na sua sociedade. Daí eles traduziram então, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento. E depois quando ele chegou, ele falou assim: agora leia aí a Bíblia e pratique a Bíblia. E daí ele descobriu que os caras não conseguiam ler. Caramba, o povo é analfabeto. O alemão comum em 1517 não lia. Ele falou assim: então ele tem que começar a ensinar o povo a ler. A reforma na educação alemã começou porque Martinho Lutero queria que os alemães lessem a Bíblia. Então a sua esposa, que antes ele era celibato, ele era um padre, mas ele casou, e daí ele falou assim: a esposa começou então uma escola de negócios, uma escola para alfabetizar crianças. E se você tem hoje, você pergunta para qualquer autoridade no Ministério da Educação na Alemanha, eu tive uma conversa com um pastor da Alemanha, ele falou isso para mim, ele falou assim: olha, se nós temos hoje qualidade no ensino, mesmo os não cristãos sabem que traça até a reforma protestante, com o movimento que Martinho Lutero fez para a esfera da educação. Agora, não só tocou a esfera da educação, tocou também a família, porque Lutero acreditava que celibato não era a regra, mas uma exceção à regra. Ele derrubou então a fortaleza do celibato. Sabe por quê? Ele acreditava que o celibato te fazia preguiçoso, que o celibato... Quem aqui é homem casado? Levanta a mão. Alguém é homem casado? Levanta a mão. Tá bom. Então você sabe o que é ser casado com uma mulher. Teve um jovem casado lá da minha igreja, ele perguntou: Theo, eu não aguento mais a minha mulher mandando em mim, cara. Eu não aguento mais ela. Cara, eu tô lá no sofá assistindo lá o jogo do Palmeiras, e daí ela começa a falar: eu não aguento mais, cara. Daí eu falei assim: sabe o que você vai fazer? Você vai tirar dela o poder de mandar. Ele: eu gostei, pastor, tem base bíblica para isso? Tem, vou te dar. Daí você vai tirar o poder de mandar. Ó, antes dela mandar você já levanta, já lava a louça. Falei: já lavei a louça. Antes dela, você já pega o lixo, já leva para fora. Já tirei o lixo. Eu falei: você fala assim: você não manda em mim não, eu já fiz tudo. Lutero falava assim: casamento te faz mais produtivo. Quem é homem aqui pode falar um amém bem forte? É isso aí, porque ele falava que o celibato machucava a economia, o celibato trazia uma antiprodutividade. Agora eu sei que eu já falei, vou terminar, e para ser um pastor de verdade tem que falar: vou terminar umas 7 vezes, tá? Agora eu vou terminar. William Wilberforce é o último exemplo que eu vou trazer hoje, daí a gente vai orar. Esse aqui é um dos meus heróis da fé. William Wilberforce era um playboy, português bem claro, playboy de Londres, cresceu em dinheiro. E daí quando ele estava bêbado um dia no bar, no pub, junto com seus amigos, eles fizeram uma aposta: quem aqui, bando de playboy, quem aqui vai ser o primeiro a ser eleito no parlamento britânico? Ele fez uma aposta. Daí por conta da aposta ele começou uma campanha, e por conta da campanha ele ganhou. E daí ele foi eleito o parlamentar mais jovem da história da Inglaterra. E quando ele entrou no parlamento britânico, ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Ele não sabia o que ele estava fazendo lá. E daí ele ficou 2-3 anos como membro do parlamento britânico. E quando ele estava lá, ele falava assim: Deus, o que o senhor... na verdade ele não sabia, não era nem crente. Ele ficava lá simplesmente tentando achar uma razão de estar lá.
ele teve uma crise existencial numas férias, e quando ele volta da sua crise existencial, ele fala assim: talvez eu consiga encontrar a resposta na igreja. E daí ele vai para uma igreja, e quando ele chega na igreja, tinha um homem chamado George Whitefield, que estava pregando aquele dia. E na pregação de Whitefield, ele entrega a sua vida para Jesus. O pastor daquela igreja era um homem chamado John Newton, que discipula ele. E no processo de discipulado, ele faz um desafio a William Wilberforce. Ele fala assim: Wilberforce, faça uma oração perigosa. Ore da seguinte maneira: Deus, põe no meu coração a dor que está no teu coração. Você consegue fazer essa oração? Ele falou: eu vou fazer essa oração. Ele começou a fazer essa oração. Na biografia dele, ele fala que ele não sentiu nada no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana. Mas na segunda semana, ele estava voltando para casa e ele olhou um homem branco tratando o seu escravo preto de um jeito, e aquilo incomodou ele. Ele falou assim: não, isso aqui... Ele falou para mim, ele disse: eu falei para mim mesmo, eu cresci vendo isso, não tem nada de errado. Aquilo começou a crescer como uma indignação no coração dele. Ele começou a entender que era o que doía no coração de Deus. Ele se tornou então o líder do movimento abolicionista na Inglaterra. E ele tentou passar a lei anti-escravatura diversas vezes sem êxito. Até que em 1834, ele tenta passar a lei pela última vez. Ele não sabe se vai conseguir passar a lei. Ele morre ele morre na sequência. Um mês depois, a lei é passada em 1834, a lei da anti-escravatura, e foi abolida no Império Britânico em 1834. Em um só dia, 800 mil escravos foram libertos. Quem consegue louvar o Senhor pelo isso? Irmãos, avivamento sem reforma nada mais é do que uma experiência pentecostal autoindulgente que nos leva a lugar nenhum. Avivamento sem reforma. Mas reforma sem avivamento nada mais é do que ação social sem olhar na eternidade e sem empoderamento do Espírito Santo. O Senhor quer levantar uma igreja que faz discípulos buscando avivamento e reforma. Avivamento e reforma. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.